Bem, minha gente, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia para você que está aí nos ouvindo. Hoje eu quero começar lendo, porque senão eu não vou ler nunca, né? Na epístola ou carta de João, epístola é uma palavra grega que significa carta, né? Não uma simples carta, uma carta que você escreve aqui para uma pessoa, né? Mas uma carta com um determinado objetivo informativo, né? Seria mais como um boletim, seria mais isso, né? Uma palavra que talvez se traduzisse melhor, que traduziria melhor, né? Um boletim, um livro ali, um memorando, né? Digamos assim, mais um memorando, né? Então, é isso que significa epístola. É uma carta, literalmente se traduz por carta, mas você poderia traduzir por um memorando, uma carta com ensinos, com ensinamentos, com doutrinas, né? Destinadas ao povo cristão primitivo, né? Paulo escreveu a maioria das epístolas da Bíblia, das cartas do Novo Testamento, escreveu 13, né? Nós temos uma carta de aos hebreus, né? Aos judeus, né? Que não se tem informação de quem escreveu, embora muita gente especule que foi Paulo que escreveu. Depois nós temos a epístola de Tiago, irmão do Senhor, né? Apesar da Igreja Católica não reconhecer aí a partir até mesmo de um evangelho, de um suposto evangelho, né, do evangelho de Tiago, né, do pseudo Tiago, né, que teria discorrido sobre a infância de Jesus Cristo, e dito que José já era um homem idoso, quando casou com Maria, já tinha filhos que seriam aqueles que, lá em Marcos, são chamados de irmãos do Senhor, né, Tiago, Judas, né, João. Bem, então esse João aqui não é o irmão do Senhor, é João, o evangelista, né? O mesmo que escreveu o evangelho, né? Ele fala no capítulo 2, né, a partir do versículo 15, ele fala o seguinte: Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa, a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, né? Mas não era bem esse versículo. Era o versículo 11 do capítulo 2 que eu queria ler, né? Diz assim: Aquele, porém, que odeia seu irmão. Eu vou ler de um pouquinho antes, né? Vou ler um pouquinho antes, porque trata exatamente do que eu quero falar hoje, do que a igreja realmente é, e do que a igreja realmente deve pregar, e no que a igreja realmente deve acreditar. Se a igreja deve acreditar num homem que prega morte, que prega tortura, que prega estupro, que defende estupro, que diz que é contra o estupro, mas defende um estuprador na Câmara, como ele defendeu, né? De um homem que diz que bandido bom é bandido morto, mas defende miliciano, né? O que é um miliciano? O miliciano é uma pessoa, né, que não é um bandido comum, é claro, ele não assalta, ele não cresceu assaltando, ele não fez nada disso, né? Teoricamente, em tese, a maioria deles, inclusive a maioria, são ex-policiais, né? Muitos deles expulsos das forças, né? Como foi o capitão Adriano, como foi o Queiroz, né? Que está hoje sob a égide dos Bolsonaro, né? Aquele mesmo que depositava vários cheques na conta da Michelle Bolsonaro, a mesma Michelle que aparecia nos cultos, nos comícios, orando, de joelho, falando línguas, né? Quando o Mendonça lá, o terrivelmente evangélico, foi indicado para o Supremo, né? A mesma que apareceu falando em línguas estranhas, né? Não vou nem entrar aqui na questão das línguas estranhas, né? Da glossolalia,
Mas essas pessoas, esses milicianos, né, esses milicianos eram comerciantes ou ex-comerciantes, pessoas que se reuniam para combater nas favelas dos grandes centros, né, principalmente no Rio de Janeiro, onde tudo se originou, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, né, e em vários outros, Fortaleza, né? Então, são grupos que se organizavam com armamento, armados, para combater, né, os supostos criminosos, traficantes de droga, traficantes de arma, assaltantes, etc., né, assassinos, e que começavam, ao matar essas pessoas, cometiam crime, né? É bom lembrar que no Brasil não existe, aliás, não é nem que não existe pena de morte. A Constituição diz que não haverá, né? É proibida, para que a pena de morte seja introduzida no Brasil, é necessário que se construa uma outra Constituição, né? É por isso que os defensores do Bolsonaro chamam essa Constituição de Constituição comunista, né? Que para eles tudo é comunismo. Hoje em dia não existe país comunista no mundo, né? Não existe país comunista, existem ditaduras de esquerda, assim como existem ditaduras de direita, né? Então, o que tem na Coreia do Norte não é um comunismo. Se você pegar aquilo lá, você vai ver que é uma loucura, né? Contra tudo o que Marx pregava, né? Você tem ali o culto a uma família, o culto à personalidade de uma pessoa que até foi construída ao redor dessas pessoas, imagens místicas, né? Que quando nasceram o arco-íris, é uma loucura. Então ali você vê que não é comunismo, é uma ditadura de esquerda. Então, aí você vai ver a diferença entre totalitarismo e autoritarismo. O autoritarismo, minha gente, digamos assim, é uma ditadura, né, de uma pessoa, centrada numa pessoa, como Getúlio Vargas. A ditadura de Getúlio Vargas aqui era uma ditadura, era uma autocracia, né? Ele não tinha uma ideologia específica, ele ia adotando determinados aspectos ideológicos e somando a sua ditadura de acordo com a conveniência, né? Quando era para agradar empresários, ou cafeicultores, ou produtores de leite, fazendeiros, né? Ele adotava. Quando era para adotar medidas para defender proletários, né? O proletariado, os empregados de fábrica, o país estava se industrializando, ele usava ali, ele usava aquelas doutrinas ali. Então ele era um autocrata. O totalitarismo, ele tem por trás da sua digamos assim, por trás daquele comportamento de ditadura, de ditador, né? de líder forte, líder grande da nação, ele tem uma corrente ideológica, né? Uma corrente ideológica. Essa corrente ideológica pode ser de direita ou de esquerda. De esquerda nós podemos citar aqui o que aconteceu em Cuba, né? O que acontece ainda, né, na Coreia do Norte, na China, né? O que aconteceu na ex-União Soviética. Né? De direita nós podemos falar de quase todas as ditaduras que aconteceram aqui na América Latina, né? De Honduras, passando aí pela República Dominicana, pelo Chile, em 73, com Salvador Allende, né? Que era uma postura de direita, né? De direita, que dava mais sustentação às ideias liberais, em vez de ideias de, né, sociólogos. Então, isso é a diferença entre uma ditadura autoritária, autocrática, e uma ditadura totalitária, tá certo? Essa é a diferença, tá bom? Mas vamos aqui para a Bíblia, né, que é o que nos importa aqui, né? Diz assim, capítulo 2 de João, a partir do versículo 3. Nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Ele está falando aqui de Jesus Cristo, né? Se você for ler os 2 primeiros versículos, você vai ver que ele está falando disso. Eu vou ler. Filhinhos,
Estas coisas os escrevo para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, aqui a questão do bandido bom e bandido morto está longe. A questão de as minorias terem que se submeter às maiorias ou desaparecerem, como pregou Bolsonaro nos seus comícios, nas campanhas dele a deputado e na primeira campanha a presidente, né? Apesar de ele ter, nessa última campanha de 2022, ele ter diminuído, baixado o tom, né? Porque aí já era ele aquela eleição ele ganhou por causa daquela suposta facada, né? Então foi uma coisa que comoveu a nação e a nação estava desamparada de líderes, né? Porque o principal líder da esquerda estava preso injustamente pelo juiz ladrão, né, pelo juiz bandido, que depois se aproveitou dessa situação para subir até o cargo de ministro, né, ministro da Justiça e Segurança Pública, com esperança de ser ainda indicado para o STF, né? Então o Brasil estava sem uma liderança naquele momento que livrasse daquele cidadão, daquele outsider, né, como se chama hoje. Se vocês lerem o livro Como Morrem as Democracias, né, os autores chamam essas pessoas como Bolsonaro que se arrastam na política sem nunca ter realmente algum destaque, mas que finalmente, de repente, acontece alguma coisa e ela passa a ser o comandante em chefe daquele país, né? São os outsiders da política, né? Eles vêm por fora e de repente eles encontram um lugar vazio e ocupam esse lugar, né? Então essa doutrina aí, ela cai por terra, né? Eu quero, como eu disse antes nos outros vídeos, dizer e deixar bem claro, Bolsonaro não é um homem de Deus. Ele não é um homem ungido por Deus. Ele não foi um homem escolhido para salvar o Brasil. Ele não salvou, ele não tem salvação nem para ele próprio, nem dele próprio e da sua família, né? Quanto mais de uma nação. E Bolsonaro não é, aí sim é que ele não é mesmo a salvação da igreja, porque a igreja de Jesus Cristo, né, a igreja invisível, né, como cantou Raul Seixas, né, já se apropriando de um tipo de pregação ou de ensino teológico, né? A igreja de Jesus Cristo, ela é invisível, ela não é a Assembleia de Deus, ela não é a Batista, não é a Presbiteriana, não é Deus é Amor, não é a Igreja Universal do Reino de Deus, não é a Igreja Católica, como a Igreja Católica quer ser, né? A Igreja Católica é a única que tem, talvez não a única, né? Mas é uma das que tem o dogma. Fora da igreja não há salvação. Eu me lembro muito bem de uma pregação do um padre espetacular, que, né, ele estava pregando e ele foi contar uma visão que ele teve de pessoas banhando em um rio, uma cachoeira, e ali ele via vários círculos de pessoas ao redor ali, alguns ainda se beneficiando das gotas da cachoeira que caíam e outros mais afastados e tal. E ele disse que o Espírito Santo levou ele a interpretar aquilo ali, que o rio era a Igreja Católica, né? E aquelas pessoas que estavam debaixo, dentro do leito do rio, debaixo da cachoeira, ali seriam as pessoas que se beneficiavam diretamente do catolicismo, e as pessoas que estavam ao redor eram outras igrejas que estavam ainda no usufruto daquela água, daquela refrescância, né? Embora não total, né? Embora não fosse total, né? Quase que me veio o nome do padre agora à cabeça. Claro, me veio à cabeça, mas sumiu rapidamente, novamente. Então, fora da igreja não há salvação. A Igreja Católica tem esse dogma, né? Bem,
mas nós não somos assim. Eu não sou católico, minha gente. Como eu disse aqui, eu não quero aqui entrar nessa disputa entre igrejas, entre denominações. Não é esse o meu objetivo. Se fosse esse, seria um canal que trataria apenas dessas coisas, né? E ele diz aqui: e nisso sabemos que o conhecemos. Conhecemos a quem? A Jesus Cristo. Se guardarmos os seus mandamentos. Observe, aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, aquele que diz que conhece os seus mandamentos, né? Aquele que diz, eu conheço a Jesus Cristo, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, guarda a palavra de Deus, o amor de Deus, nele tem-se verdadeiramente aperfeiçoado. E nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, aquele que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Ele está falando aqui, se referindo a Jesus Cristo, mesmo. Não está falando do Antigo Testamento, não. João está escrevendo isso aqui já na última década do século I, né? Já na última década do século, Jesus Cristo já estava morto, já tinha morrido aí há mais de 70 anos. Por isso que ele chamou o mandamento de antigo. Contudo vos escrevo novo mandamento, que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Aquele, porém, que diz que está na luz, mas odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Certo? Então, aquele que odeia seu irmão não pode se chamar de cristão, porque o cristianismo, ele só tem um mandamento, né? Quando chegaram para Jesus Cristo, os fariseus chegaram para Jesus Cristo, né? Um fariseu, um dos grandes fariseus ali da época, né? Chegou para Jesus Cristo e perguntou qual era o primeiro, né? E o primeiro e maior dos mandamentos. Jesus Cristo não foi lá em Êxodo, no capítulo 20, né? Dizer, o primeiro mandamento é: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, não terás outros deuses diante de mim. Não. Ele disse, o primeiro mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus como a ti mesmo. Ou amarás o Senhor teu Deus com todas as suas forças, com toda a tua mente, com todo o teu espírito. E o segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? E aquele fariseu é um dos poucos fariseus que a Bíblia diz que elogiou Jesus Cristo. Né? Nós vemos Jesus Cristo no embate, né? Não no embate físico, de forças físicas, de violência, de pregação de violência, de dizer, não, mas num embate com relação à interpretação da palavra de Deus. Né? Com os fariseus, o embate de Jesus Cristo com os fariseus foi grande, né? Mas assim, e você não vê assim elogios aos fariseus, você só vê um fariseu ali. São 3 fariseus que têm alguma menção bíblica relevante, né? Nicodemos, que procurou Jesus à noite, e Jesus Cristo falou para ele aquele versículo de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Jesus Cristo disse, é necessário que nascer de novo para entrar no reino dos céus. Esse fariseu aqui que procurou Jesus e perguntou pelo primeiro mandamento, qual seria o primeiro mandamento, e o apóstolo Paulo, que era fariseu, né? Paulo fala lá aos Gálatas que ele era fariseu, ele nasceu fariseu. Não só aos Gálatas, mas se eu não me engano, aos Coríntios ele também faz essa afirmação, né? Ele era fariseu. Bem, então, minha gente, quem odeia seu irmão
Não pode. Então, o bolsonarismo não pode ser uma doutrina aceita dentro da igreja. Ela não pode ser pregada dentro da igreja. Ela não pode ser ensinada dentro da igreja. A participação de um membro da igreja, de uma pessoa salva, não pode ser condicionada ao bolsonarismo, porque o bolsonarismo, ele não prega nada que seja bom. Ele está fora totalmente do amor de Deus, ele está fora totalmente do círculo, da aura, do amor de Deus. Né? O que ele prega é violência. Violência sobre violência. É violência contra a mulher, é violência contra os gays, é violência contra uma pessoa que cometeu ali pequenos crimes ou mesmo grandes crimes. Né? A gente cresceu, né, ouvindo que não existe pecadinho nem pecadão. A gente ouvia muito isso quando era criança, eu ouvi muito isso quando era criança. Então não existe ali aquela coisa que é muito pecado e aquela coisa que é pouco pecado. Todo pecado é pecado. Né? E se você, a Bíblia, o Novo Testamento, ela tem várias relações. Eu vou fazer depois, escrever e colocar, e vou gravar um vídeo sobre isso, das relações ali, né? Principalmente Paulo faz muito isso, mas no Apocalipse nós temos também, de pessoas, de atitudes que são consideradas pecaminosas, né? E aí as pessoas vão lá e, o efeminado não pode entrar no rio, mas ali também diz que o mentiroso não pode, ali também diz que aquele que odeia seu irmão também não pode, quem fala mal do seu irmão não pode, mas nós atentamos muito para isso. Né? Eu até digo que existe dentro das igrejas, existe uma ênfase muito grande na questão do pecado sexual. Né? Então, o pecado sexual é aquela coisa muito, né, ferrenha, que se você cometer, você vai estar, mas não existe essa diferença. Então, o bolsonarismo não pode estar dentro, né, não está dentro, né, da coisa do evangelho. Ele não está totalmente fora. Totalmente fora. Né? Nós vemos atitudes do próprio Bolsonaro, né? Não só nas suas falas, como nas suas práticas, nas falas e práticas dos seus filhos, né? Porque uma coisa é eu dizer que vou matar alguém, dizer que alguém deve ser morto, dizer que alguém deve ser eliminado, que se eu ver duas pessoas do mesmo sexo se abraçando ou se beijando na rua, eu vou dar porrada, né? E eu até hoje me sinto livre para falar essas expressões, como eu disse no outro vídeo passado, porque dentro das igrejas hoje em dia os grandes teólogos são os grandes xingadores, como Silas Malafaia. São os grandes amaldiçoadores, né? Como é o vaqueirão lá, o Valdemiro Santiago, né? Que segundo ele, foi ele que matou aquele repórter, né, da Record, que apresentava o Cidade Alerta, né, que amaldiçoou porque o repórter fez uma reportagem sobre ele, sobre as fazendas, as grandes fazendas que ele tem no Mato Grosso, né? Ele foi lá e jogou uma maldição e aí o rapaz contraiu câncer de pâncreas e morreu. Não existe, pelo amor de Deus, minha gente. Você teria um precedente na Bíblia a respeito disso, que seria o caso de Ananias e Safira, logo ali no capítulo 5 de Atos, mas é uma coisa totalmente diferente, não é uma questão de uma pessoa denunciar uma coisa que realmente um fato, né? Que era um fato que estava ali, é o contrário. Ananias e Safira tentaram enganar a igreja, e por isso a Bíblia diz, o livro de Atos diz que eles foram mortos pelo Espírito Santo, não pela ação do homem, mas mortos pelo Espírito Santo, porque tentaram enganar o próprio Espírito Santo, cometeram aquele pecado contra o Espírito Santo, né? Resistiram ao Espírito Santo, né? Então, minha gente, eu quero deixar essa reflexão hoje, Bolsonaro não é um homem de Deus. Bolsonaro não é o Messias. Ele tem Messias no nome, mas ele não é o Messias. Ele não é um homem ungido por Deus para a salvação do Brasil, nem para muito menos para a salvação da igreja, porque a sua própria família
não está salva. A sua própria família, eles são pessoas que usam de todo tipo, toda sorte, todo sortilégio, né? Vamos dizer assim, de mentiras, de engano, né? Para enganar as pessoas, para levar, induzir as pessoas a erro e para se manterem no poder, né? Você vê o exemplo, por exemplo, da Dilma Rousseff, que foi muito citado agora. Dilma Rousseff sofreu o impeachment em 2016, saiu, não foi pregar a morte, o mal, bomba, atrair seguidores contra ninguém, não. Mesma coisa o Lula, foi condenado injustamente num processo injusto, num processo que quem conhece o direito, né? Quem tem um conhecimento jurídico sabe que aquele processo foi todo viciado. E ele poderia, um maior líder da América Latina, um dos maiores líderes do mundo, qualquer país ficaria satisfeito em dar um asilo ao Lula. Ele poderia, não, eu estou sendo perseguido politicamente e ter se asilado. Não, foi lá, se entregou, né? Como Jesus Cristo se entregou. Não estou dizendo comparando Lula a Jesus Cristo, não. Mas da mesma forma como Jesus Cristo, lá no Monte das Oliveiras, se entregou para os soldados romanos que o foram prender, Lula também fez a mesma coisa, passou 580 dias preso, sofreu injustiças, né? Não podia dar entrevista, coisa que hoje em dia, até o Marcola, até o Marcinho VP dá entrevista na prisão, Suzane Richthofen, criminosos que praticaram crimes, né, crimes comuns horrendos e crimes em massa também, né? Perdeu o neto, não pôde ir para o velório do neto, perdeu o irmão, que queriam que ele fosse para um quartel para levar o corpo do irmão dele para o quartel para ele ver. Ele preferiu, não, eu fico aqui mesmo na cadeia. Né? Perdeu a esposa, foi zombado, né? Para identificar o sítio de Atibaia como sendo do Lula. Uma das promotoras, né? Ali da Lava Jato, né? Até zombou, não é? O sítio é dele mesmo, olha a qualidade das roupas que estão aqui estendidas no varal, né? Roupas de pobre. Um homem como o Lula foi presidente da República, tinha sido presidente da República de 2 vezes, era líder do partido político de maior, ainda, mesmo tendo todo aquele ódio levantado contra si, mas ainda era um dos maiores partidos, né, do mundo, né? Um homem que tinha admiração ainda do mundo, que era defendido por juristas do mundo todo, né, que dava palestras, que recebia, quer dizer, tinha condição de comprar roupa de grife e tal. Esse próprio ato é um ato que demonstra que não, né, que ele não tinha cometido o crime do qual estava sendo, os crimes dos quais estava sendo acusado, né? A simples menção à sua pobreza, à sua suposta pobreza e o zombar dessa pobreza, né? Porque tinha roupa de pobres ali, é uma demonstração de que ele não tinha. Então, ao contrário de Bolsonaro, não pregaram o ódio, não pregaram a guerra e não pregaram o que nós estamos vendo hoje aí. O que nós estamos vendo hoje é algo terrível, terrível mesmo. Uma pessoa que tentou montar uma bomba, que chegou a aclopar, desculpa minha gente, aclopar, uma bomba num caminhão de abastecimento de aviões, de querosene de avião. Esse caminhão entraria no aeroporto de Brasília para abastecer avião e a bomba seria acionada por controle remoto, causaria uma explosão tremenda no aeroporto, na hora do abastecimento de avião. Quem já não esteve dentro de um avião, vendo o avião sendo abastecido ali, o avião já lotado, né? Sem falar em outros aviões perto, sem falar que aquela bomba seria no momento do abastecimento. Então, quantos outros aviões não seriam atingidos? E da proximidade, muitas vezes, do avião, o avião está ali sendo abastecido ali ao lado de vários outros aviões ou na proximidade das instalações do aeroporto. Isso é de Deus, minha gente. Isso é amar o próximo. Meu irmão, consulte a sua consciência. Leia a palavra de Deus, consulte a palavra de Deus, consulte a Bíblia.
Consulte o Novo Testamento. Vê se você vai encontrar isso no Novo Testamento. A mensagem que você vai encontrar no Novo Testamento está aqui em 1 de João, a partir do versículo 4. Deus é amor, né? Aqui, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 de João, capítulo 4, versículo 8. Né? Ele diz assim, começa assim no versículo 7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o versículo 9, nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. E nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Então, minha gente, né, está na hora da igreja voltar. Vocês se lembram qual é a advertência, né, aí no capítulo, quando você inicia o livro do Apocalipse, no capítulo 2 e no capítulo 3, são cartas que o escritor, né, que Deus, que Jesus Cristo manda o escritor do Apocalipse destinar a 7 igrejas que estavam na Ásia Menor. E a primeira igreja é a igreja de Éfeso. E vocês sabem que contra 5 dessas igrejas, né, Deus destaca, Jesus Cristo destaca o que há de bom nessas igrejas, mas ele faz também uma admoestação. A única igreja que não existe nenhum destaque bom é a igreja de Laodiceia, que muitos teólogos interpretam como sendo a igreja atual, né? E as únicas 2 igrejas contra as quais não há nenhuma admoestação é a igreja de Filadélfia, né, que é anterior à igreja de Laodiceia, e a igreja de Tiatira, que, se eu não me engano, é a terceira igreja, né? Que é a igreja que foi mais perseguida, a igreja do tempo da perseguição. Mas a primeira igreja é a igreja aos Efésios, né? E a única admoestação que Jesus Cristo faz à igreja de Éfeso é diz, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E isso, para Deus, para Jesus Cristo, foi uma queda. Foi uma queda. Por que é uma queda? Porque o único mandamento do cristianismo é o amor. Paulo diz no capítulo 12 de Romanos que aquele que ama, aquele que tem em si o amor de Deus, ele cumpriu toda a lei. Porque tudo que há na lei, Paulo fala, não matarás, não adulterarás, não furtarás, tudo que há na lei, nisso se resume, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Né? Então, pensem bem se cabe a doutrina bolsonarista, que é um tipo de fascismo, assim como o nazismo é um tipo de fascismo. Veja bem se a doutrina bolsonarista cabe dentro da igreja. Veja se Bolsonaro é o enviado de Deus para a salvação do Brasil. Veja que aí já seria uma heresia total, aí já seria uma coisa completamente herética dizer que Bolsonaro é a salvação para a igreja. De maneira alguma, tá certo? Nós vamos continuar depois, eu vou encerrar por aqui, porque já está muito grande o vídeo. Dê o seu like, se inscreva no canal, né? Você vai aprender muito aqui. Eu não estou dizendo que eu sou um sábio, ou o mais sábio dos sábios, nem sequer sábio eu não sou. Eu sou uma pessoa comum, um estudioso da Bíblia, um estudioso como você, da Bíblia, né? Mas que me intriga, mas que me causou uma comoção muito grande desde o começo. Não porque eu tenho uma mentalidade de esquerda desde que eu era menino, não é por causa disso. É porque me estranha, porque até agora, até o surgimento, a eclosão do bolsonarismo, não estou falando de Bolsonaro, mas do bolsonarismo, né? Porque Bolsonaro vem há muito tempo aí na política, né? Mas após a eclosão do bolsonarismo, essa coisa foi carregada para dentro da igreja de tal modo que pessoas atiraram em outras dentro de igrejas. Crentes foram desprezados, foram praticamente enxotados. Né? Quem não viu aqui, né, Samuel Câmara, aquele pastor, ele não vai ouvir o meu vídeo nunca, talvez chegue, e tomara que chegue Samuel Câmara, seu falso profeta.
aquele que é pastor da igreja lá em Belém, dizendo que quem é de esquerda é do diabo, que a esquerda foi criada pelo diabo. Que é isso, minha gente? Que loucura é essa? A que ponto nós chegamos, pastores? E eu tinha o Samuel Câmara como um dos pastores mais sábios do Brasil, porque ele não é formado apenas em teologia, se eu não me engano, ele é um psicólogo, se eu não me engano, até ele tem outras formações, né? Do Malafaia eu já esperava qualquer coisa. Então, passe para frente esse vídeo, passe para frente, se inscreva no canal, mande para outras pessoas, mande para outros crentes, principalmente vocês que foram, de qualquer maneira ali, não expulsos, né, mas ali desprezados, né, pelas autoridades, pelos pastores da igreja, porque vocês votavam assim ou assado, não votavam, porque a coisa chegou a tal ponto de não ser problema você votar, você votar na esquerda, votar nesse ou naquele candidato, mas o simples fato, como aconteceu comigo, o simples fato de você dizer que não votava em Bolsonaro. Tá bom? Depois a gente continua.